A Imensidão Íntima dos Carneiros é meu romance de estreia, publicado pela editora Reformatória em setembro de 2015. Basicamente tem como tema o medo como herança familiar, atravessando gerações, a imigração libanesa no Brasil, assim como a questão da identidade. São dois os personagens principais do romance e também narradores, Assad e Marcelo, respectivamente avô e neto. Assad Simão Maluf veio de Zarli, no Líbano, para o Brasil ainda menino, depois de viver uma tragédia na família no ano de 1920, no período final do domínio do Império Otomano. Marcelo, seu neto, não o conheceu, já que nasceu em janeiro de 74, e Assad Simão faleceu em 67. Marcelo apenas conhecia seu avô pelas histórias que contavam seus pais e tios. Quando Michel, pai de Marcelo, morre, seu tio, Sami, lhe conta a respeito do segredo que seu avô guardava desde que veio do Líbano e que apenas ele sabia. Esse segredo revelado é um ponto-chave e provoca em Marcelo o desejo por compreender essa história familiar, saber melhor o que aconteceu e o que ficou não dito. Nessa busca, Marcelo se vê no ano de 1966, na casa de seu avô, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Ali, Assad escreve em um caderno suas memórias sobre a infância no Líbano, quando pastoreava carneiros nas montanhas de Zarli. Marcelo acompanha e narra como uma presença invisível a escrita do avô que está vivendo seus últimos dias. Há elementos autobiográficos e biográficos no romance, já que se inspira na história de meu avô e em como isso reverberou em mim. No entanto, a narrativa é permeada pelo imaginário fantástico das fábulas e parábolas do mundo árabe. Os carneiros falam e se transformam em humanos. Estão no livro como um símbolo de mansidão e sacrifício. Há ainda um fundo religioso que perpassa a mística cristã e a muçulmana, especialmente na figura dos sufis. Por fim, trata-se sobretudo de um romance sobre reinvenção, transformação e a possibilidade de redenção de uma história familiar. Eu escolhi um trecho para ler do livro. O livro é dividido em 4 partes: o vento, a montanha, o fogo e o oceano. O trecho que eu vou ler é da parte A Montanha. Eu terei de Assad apenas vestígios, relâmpagos de histórias. Abaixo dos meus músculos habita um sentimento de ausência, a falta de um lugar para apoiar os meus pés, um modo de viver sempre em suspensão entre o céu e a terra, sem reconhecer um território que seja meu. Talvez por isso eu esteja aqui, para tentar compreender por que Assad guardava tantos segredos. Não é nada disso. Não estou aqui por Assad, estou aqui por mim mesmo. Egoísmo é a palavra certa. Já tentei começar a contar essa história de diversas maneiras. Já me coloquei em terceira pessoa, por exemplo. Aos 9 anos de idade, Assad Simão Maluf, avô de Marcelo, pastoreava carneiros nas montanhas de Zarli, no Líbano. Alimentava os bichos com as mãos e fazia-lhes carinho no queixo. Marcelo não conhecera o avô, mas sabia que ele havia morrido por engenho e obra de sua mente, ainda que a sua mente estivesse vestida de outro corpo naqueles tempos. Mas não me senti à vontade, ou seja, estou aqui porque preciso, como um jardineiro, revolver a terra para que ela respire e acomode novas plantas, para que floresçam, ou a exemplo de um miserável à procura de abrigo e alimento. Eu preciso me abrigar e saciar a minha fome. Quando o vi pela primeira vez, meu avô estava numa foto em uma lápide. Eu tinha apenas 5 anos de idade. Meu pai me carregou no colo e pediu que eu beijasse o seu retrato. Aquele beijo modificou para sempre a maneira como eu entenderia a morte de todos os que morreriam depois dele. Assim como alterou a minha percepção de qualquer retrato do rosto de alguém. Todos eles estão cheios de uma permanente impermanência. E sempre o visitávamos para levar flores e beijar a sua imagem. Tudo o que eu sabia dele eram as histórias que os meus tios e meu pai me contavam. E não eram muitas. Vivi minha infância em Santa Bárbara do Oeste durante os últimos anos da ditadura militar, enquanto no Líbano acontecia, desde 1975, a Guerra Civil, que durou até minha adolescência, em 1990. Ambas aconteceram distantes dos meus olhos, e claro, saí ileso, vivendo no interior de São Paulo, protegido pela família.
Nunca soube o que acontecia nos porões da ditadura. Todos os dias, na escola, eu riscava na transversal com lápis verde e amarelo as folhas do meu caderno antes do início das aulas. Cantávamos o hino nacional, saudávamos a bandeira. Longe do fogo cruzado, ileso da guerra civil libanesa, longe de tudo, ileso do mundo, confabulando desejos em meu planeta imaginário. Mais uma vez, descendente do medo.